Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha completa de um livro aqui do canal Livros e Ideias. Então, é muito importante que você já vá dando o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificação para receber as novidades e, principalmente, distribua para a sua rede social e amigos para tornar esse canal mais conhecido. Sempre eu gosto de lembrar que um objetivo singelo desse canal é estimular o hábito da leitura às várias pessoas, né? Então, tem gente que não lê porque não é estimulado, porque nem pensa nisso. Vale a pena, principalmente se você é aposentado e não tem muitas alternativas de trabalho. É o meu caso, eu tenho muita alternativa de trabalho ainda, mas eu retomei a leitura depois de um longo tempo. Estou muito feliz, até me propondo a divulgar para vocês esses livros que eu estou lendo e fazendo uma resenha. Ok, pessoal? Hoje nós vamos fazer uma resenha de um romance relativamente famoso, da Jane Austen. Ele se chama Razão e Sensibilidade. Não é o livro mais importante da Jane Austen, que é Orgulho e Preconceito. Um dia nós fazemos uma resenha também de Orgulho e Preconceito, que é um romance bem bacana, muito parecido com esse, né? Ela tem algumas características que ela não muda durante as suas obras, mas vale a pena. Eu resolvi começar com esse Razão e Sensibilidade por ser um livro mais curto e eu acho que é mais compreensível. Então esse romance da Jane Austen foi publicado em 1811, e ele deveria se chamar originalmente Elinor and Marianne, que são o nome das duas irmãs protagonistas dessa história. Como característica, Elinor é seca, é rigorosa, é impassível e controlada, não deixa transparecer a sua emoção, a sua sensibilidade. Marianne é tida como tola, fútil, ingênua, sentimental e muito chorona. A família delas é a Dashwood, são 3 filhas e a mãe. Tem mais uma irmã que é a Margaret, mas que não participa muito nesse romance. Ela aparece em raríssimos episódios, em raríssimas situações, então, mas são as 3 irmãs. Como é que é a história, né? O pai morreu e John, um filho do primeiro casamento do pai dele, herdou a propriedade. Como era costume na época, os homens herdavam as propriedades. E o John e a sua mulher são extremamente avarentos, egoístas e não querem distribuir nada da herança para as irmãs e para a família dela. Até tem no começo da história, tem um jovem, o Edwards, que é de uma família muito rica e se apaixona pela Elinor, mas ele tinha uma diferença muito grande e a família Dashwood era considerada pobre e de uma classe social inferior, então o casamento não foi para frente. Depois de marchas e contramarchas, a família vai morar não de favor, mas paga um pequeno aluguel a um amigo dele, a um amigo da família, e vão morar não muito longe, mas saem da propriedade porque praticamente foram obrigados pelo meio-irmão John e pela sua mulher. Então, a Marianne encontra um rapaz, né? E ela inicia um relacionamento, chama-se Willoughby. É muito difícil falar alguns nomes aqui, mas eu vou tentar. Willoughby.
Willoughby, esse é o nome certo, Willoughby, que é logo, a gente percebe que ele é indiscreto, é um pouco pernóstico e é também libertino, né? E o concorrente do Willoughby é o coronel Brandon, que se sente muito atraído pela Mariana, é um homem de meia idade, mas logicamente não, mas ela prefere o Willoughby. O interessante nessa história é que ninguém trabalha, todos vivem de renda e são extremamente julgados nos diálogos, dá para ver isso daí, pelo quanto recebem por ano, né? Sinais dos tempos, afinal, esse romance é de 1811. A Jane Austen, nesse romance, ela foi um pouco quadradinha, aliás, como em todos os romances, né? Não chega a ser um filminho da sessão da tarde, mas é extremamente previsível e durante a leitura você fica imaginando, né, como que vai acontecer e geralmente acerta. Não tem grandes novidades, grandes surpresas, não. Sobre os personagens, nós já falamos bastante das irmãs Elinor e Marianne, do Edward Ferrars, que é do qual a Elinor se apaixonou, do coronel, que é um pretendente da Marianne, e de John Willoughby, que é um dos personagens marcantes na história, né? Tem ainda a Lucy Steele, que é uma mulher manipuladora e que já está comprometida com o Edwards, aquele da Elinor, né? E é um dos elementos que cria uma tensão muito grande na trama da Jane Austen. Todas as obras da Jane Austen têm uma especificidade que é o seu estilo de escrita, que tem algumas características que eu vou passar para você. Ela é muito irônica e sarcástica nas suas observações e ela usava, né? Vou falar no passado, ela usava essas técnicas para comentar de forma sutil a sociedade e os costumes que ela não concordava na época. Ela caracteriza muito habilmente os seus personagens. O narrador nos livros de Jane Austen é muito onisciente e irônico. E usa um narrador que não apenas conhece os pensamentos e os sentimentos dos personagens, mas também comenta sobre eles de uma maneira bastante irônica. Acho que a Jane Austen trabalha muito bem esse lado. Tem um foco, além disso, as obras de Austen têm um foco nas questões sociais e de gênero, né? Ele explora a dependência financeira das mulheres, os casamentos arranjados, a importância da posição social e, o que é mais importante, as restrições impostas às mulheres naquela época. Lembra que eu estou falando de 1811. Quem se interessou por esse tema, por essa temática, vamos dizer assim, pode também ler o Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Não confunda a Charlotte Brontë, ela tem duas irmãs. Ela tem a Emily Brontë, que é a mais famosa, porque produziu uma obra mais famosa, que é o Morro dos Ventos Uivantes, e também tem a Anne Brontë, mais nova. Tá? Então, esse Jane Eyre, um estilo diferente, mas aborda mais ou menos as mesmas questões. O Anton Trollope, que é o autor de Saga dos Pallisers. Anthony Trollope, que é autor da Saga dos Pallisers. É uma série de romances que explora a sociedade vitoriana, nós já falamos um pouco dessa sociedade, e também os casamentos arranjados. A Época da Inocência, de Edith Wharton, que apesar de ser uma escritora americana, né, ela abordou questões da classe, da sociedade
em uma época semelhante à de Jane Austen, mas do ponto de vista americano. E também tem a obra Evelyn, de Frances Burney, que foi publicado em 1778. E parece que esse romance, a Evelina, ela foi o precursor dessas reflexões sobre a sociedade, sobre a vida dessa época. É bom sempre falar, né, quando eu cito obras similares, que elas são similares no tema, nem sempre, ou quase nunca são similares do ponto de vista da escrita, da linguagem. Tá? Guardem essa colocação que eu estou fazendo aqui. Fazendo nas minhas pesquisas dessa obra, os leitores gostam principalmente da caracterização bem realista das personagens. Eu acho que Jane Austen era muito competente em fazer isso, né? A sátira e a ironia tem momentos na obra que, lendo, você tem vontade de dar risada, né? É um retrato muito vivo da sociedade da época e os leitores gostam muito disso aí. E o romance é uma história... A história não é uma das coisas mais fantásticas, mas das relações humanas eu acho que merece uma reflexão. E os diálogos muito espirituosos. Alguns pontos que os leitores consideram negativos, né? O foco limitado nas classes sociais, que ela não passeia por classes sociais menos abastadas. É da classe social dela para cima. Tá? Então, tem gente que estranha um pouco isso e gostaria de ver um pouco mais comentários. A falta de ação dramática, essa falta traz um ritmo um pouco lento à obra. A previsibilidade de algumas tramas, eu já falei, né? É um romance que você praticamente já sabe o que vai acontecer, até porque o narrador ele comenta bastante nas entrelinhas isso daí. E as limitações que tinham as personagens femininas, né? Alguns leitores ficam extremamente incomodados com isso, mas é parte da vida, a gente tem que saber disso e tem que valorizar nossos progressos nessa área hoje em dia, não, pessoal? Falar um pouquinho sobre Jane Austen, já falei bastante, mas ela morreu cedo, ela morreu com 41 anos de idade, com uma doença que não está muito bem explicada, tem algumas especulações, mas de qualquer forma ela viveu entre 1775 e 1817. E ela é uma autora que se eternizou justamente por razão dos temas que ela abordava e da maneira que ela abordava, né? Então ela tem uma eternização muito forte, né? Até hoje, Orgulho e Preconceito, por exemplo, é uma obra extraordinariamente conhecida e vale a pena ser lida também. Aqui tem de vez em quando eu faço, de vez em quando eu não faço citações sobre trechos da obra, mas aqui eu achei muito interessante alguns, né? Sobre amor e racionalidade. Aí uma falando da outra irmã, Elinor, por mais que a pessoa seja capaz de reprimir a sensibilidade, sempre haverá alguma coisa em que seja impossível agir com frieza. Tem algumas citações bem filosóficas sobre a sensibilidade agora. Marianne, com seu coração partido, aprendeu, mas talvez ainda não o suficiente para admitir que o coração partido se recupera mais facilmente se for tratado com indiferença. Sobre o tempo e o afeto. O tempo pode aliviar a dor física, só que agrava a dor emocional. Tem outras situações que acho que sobre a vaidade vale a pena. Estou dando uma consultada aqui. A vaidade humana é o maior de todos os obstáculos à verdade. Então são citações muito interessantes. Existem inúmeras citações dessa obra
que vale a pena uma reflexão, dependendo do leitor, ele se interessa mais por alguma citação e a citação vai permitir uma reflexão melhor para ele. Bom, acho que eu já falei bastante sobre a obra, sim, eu acho que definitivamente vale a pena ler A Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. E principalmente se você aprecia romances clássicos, comédias e costumes de época, né? E uma análise muito perspicaz da sociedade da época. Eu acho que é uma excelente escolha para você começar a ler Jane Austen. Como sempre, eu andei pesquisando se existiam filmes, tem sim, A Razão e Sensibilidade, de 1995. O diretor é Ang Lee, roteiro de Emma Thompson, que também atua no filme, e, claro, ela é a artista principal, depois tem a Kate Winslet, tem o Hugh Grant e tem o Alan Rickman. A Emma é a Eleanor, a Kate é a Marianne, o Hugh Grant é o Edward Ferrars e o Alan Rickman é o Coronel Brandon. Então, o elenco é bastante gabaritado e categorizado, talvez valha a pena dar uma passada. É um filme não muito velho e vale a pena. Agora, existem outras obras que eu achei que essa daqui só valia como referência para a obra. Leitores preguiçosos, por exemplo, podem conhecer um pouco da Jane Austen assistindo ao filme. Não sei quanto o quanto essa obra respeitou o original. Vou ver se tenho tempo de dar uma assistida nesse filme. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo e chegaram até aqui, por favor, dê um like, se inscrevam no canal Livros e Ideias, que está crescendo lentamente, mas está crescendo, e divulguem para suas redes sociais e seus amigos, não esquecendo de ativar o sininho de notificação para receber as novidades aqui do canal. Então, eu espero vocês no próximo vídeo Livros e Ideias, com uma nova resenha, com um livro que certamente vai ser interessante para vários de vocês. Grande abraço e tchau, tchau!